Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos aprender aqui um assunto muito interessante, onde ele trata dos ângulos e os seus elementos, tá? Primeiramente, vejamos aqui a nossa definição. Ângulo é a abertura formada por duas semirretas que possuem um extremo comum que se denomina vértice. Analisemos aqui esse desenho e vejamos o seguinte, tá? Eu tenho aqui duas semirretas. Essa semirreta é formada por O e A, que é essa semirreta aqui no caso de cima, e O e B, que é a semirreta aqui de baixo, beleza? Sendo que o ângulo, ele depende dessas duas semirretas e automaticamente também ele depende do vértice, que nesse caso aqui, o vértice é esse ponto O. E esse ponto O, pessoal, ele tem que ser comum a essas duas semirretas que formarão esse ângulo. Como assim? Se eu tenho aqui nesse caso do desenho, tá? Essas semirretas que formam essa abertura, elas duas dependem desse vértice O no caso. E logicamente que vamos relembrar que uma reta, ela sempre é infinita. Sendo ela infinita, essa semirreta aqui de cima continuaria aqui para baixo, assim como essa semirreta aqui de baixo continuaria aqui para cima. Sendo assim, esse ponto O, que é o vértice do ângulo, ele pertence às duas retas. Então, pessoal, quando essas duas semirretas formam esse ângulo, reparem que na sua composição, na verdade, nós temos dois ângulos diferentes. Nós temos um ângulo interno e um ângulo externo, onde esse ângulo interno, reparem que o interior dele, ele pertence ou ele está entre as duas semirretas, tá bom? O ângulo externo a esse vértice é o ângulo que está fora da semirreta. Por mais que esses dois ângulos juntos, eles formem um círculo, ou seja, eles formem um ângulo que possui um tamanho, ou uma medida, aliás, igual a 360 graus. Outro detalhe que a gente pode reparar aqui dentro é o seguinte: quando você trabalha com ângulos, ele receberá sempre como nome uma letra do nosso alfabeto, seja ela maiúscula ou seja ela minúscula, mas quando a gente vai reparar que essa letra é referente ao ângulo, ela sempre possuirá o acento circunflexo. Então aqui eu tenho o ângulo D, que a gente chamou, mas por que ângulo D? Não sei, até porque a gente pode chamar aqui de qualquer letra. Eu escolhi D, assim como escolhi esse ângulo externo C, tá bom? Então, esse ângulo D e esse ângulo C. Lembrando sempre que, em relação ao mesmo vértice, atenção, se eu somo um ângulo C com um ângulo D qualquer, a sua medida sempre é igual a 360. Até porque, obrigatoriamente, dois ângulos ou mais que possuem o mesmo vértice, eles têm que formar uma volta completa. Essa volta completa sempre possuirá a sua medida igual a 360 graus, beleza? Outro detalhe importante também é o seguinte, pessoal, nem sempre ou não necessariamente a gente só trabalha ângulos na geometria. A gente pode utilizar também na posição cartográfica, por exemplo, né? Onde na aviação ela é bastante utilizada para localizar, de repente, aviões ou quaisquer outros objetos que estejam no céu, tá bom? E aí é utilizada a seguinte nomenclatura. Eu tenho algum valor em graus, algum valor em minutos e algum valor em segundos. Como assim, professor? Eu tenho aqui, ó, um valor graus, um valor em minutos e um valor em segundos. Então, pessoal, essa bolinha aqui significa, vou colocar aqui embaixo para você, graus. Este único tracinho significa minutos. E estes dois traços significam segundos. Belezinha? Então, essa é uma outra maneira de nós trabalharmos a nomenclatura de um ângulo, onde essa nomenclatura ela vai te auxiliar também na posição de objetos no nosso espaço, no espaço aéreo aqui do Brasil, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho aqui, olha, 32 graus, 17 minutos e 40 segundos. Então, essa nomenclatura que me dá a posição em graus, minutos e segundos,
ela é bastante utilizada na nossa aviação. Lembrando também que não necessariamente ou não obrigatoriamente eu tenha que ter esses 3 valores. Agora, não possuindo um deles, sempre essa exclusão, digamos assim, ela virá da direita para a esquerda. Como assim, professor? Eu posso não ter segundos? Posso. Aqui poderia então ser 32 graus e 17 minutos. Eu posso não ter minutos? Posso. Só que eu posso não ter minutos, contanto que eu também não tenha segundos. Tá legal? E o único valor, o único elemento que deverá sempre existir no ângulo é o seu valor numérico em graus. Isso não pode deixar de existir, tá? Então o ângulo tem que ter o seu valor numérico em graus. Belezinha? Outra coisa importante também, como eu falei agora há pouco, para um ângulo existir, ele sempre tem que ter qualquer abertura, por mínimo que seja, em relação às suas 2 semirretas. Mas, professor, eu posso ter alguma situação em que não há abertura entre as semirretas? Com toda certeza, mas não havendo abertura, isso quer dizer que essas semirretas são chamadas de coincidentes, ou seja, elas estão na mesma posição, mais ou menos assim. Se eu tenho qualquer abertura, aqui já vai aparecer um ângulo, tá? Então, se elas não possuem abertura, primeiro que o seu valor é 0 grau, tá bom? Segundo que isso só vai acontecer quando as semirretas forem coincidentes. Elas estão na mesma posição exatamente. Isso quer dizer que todos os pontos que pertencem a essa semirreta também pertencerá a outra. Legal, pessoal? Então, nesta nossa aula, nós verificamos rapidamente o básico sobre ângulos, onde nós vimos a sua definição de ângulo, os seus elementos, onde são identificados o vértice, as 2 semirretas que formam esse ângulo, bem como o seu ângulo interno e o seu ângulo externo. Lembrando que a soma desses ângulos, interno e externo, em relação ao mesmo vértice, sempre terá como resultado igual a 360. E outra coisa que nós vimos aqui foi o outro tipo de escrever, ou a outra maneira de escrever o nome de um ângulo, onde ele passa a envolver graus, minutos e segundos. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e tchau.